Vamos tentar analisar o que houve do ponto de vista tático e militar na Ucrânia nesses últimos dias. Fica mais ou menos evidente que as forças ucranianas conseguiram distrair as tropas russas com manobra em Kherson e Zaporizhia. Isso fez com que a Rússia levasse um grande número de unidades para essa região da Ucrânia. Então, as forças levadas acabaram saindo da região de Kharkov, que se tornaram pequenas e foram rapidamente superadas pelas tropas ucranianas. Para não perder gente inutilmente, as forças russas e locais da milícia do Donbass simplesmente se retiraram, abandonaram a região. Certo? As tropas ucranianas estavam claramente apoiadas por combatentes estrangeiros. As pessoas podem ouvir isso em alguns vídeos da contraofensiva. Por quê? Porque armamento da OTAN mais moderno, bem moderno na verdade, não pode ser operado sem meses de treinamento. Então a OTAN está simplesmente mandando gente deles para operar essas armas. É importante lembrar que até o momento essa tem sido uma guerra de artilharia. Faz sentido porque, por exemplo, a região de Izium, ela é mais florestada, tem mais bosques, certo? E naquela região, de modo geral, você só tem estepe e capim. Mas naquela região específica existem pequenas florestas e bosques, e é onde as tropas combatem. Em florestas e bosques você não combate com tanque. Mesmo com míssil fica difícil. Então, é artilharia. Considerando que a Ucrânia é menos bem armada, é um local perfeito para eles entrarem em condições quase iguais de combate. Um ponto importante a se destacar é que The Guardian está falando isso. Além da questão da manobra de distração militar em Kherson e Zaporizhia, que funcionou, nunca houve também uma operação tão grande de desinformação. Nunca numa guerra se fez sentir tanto uma propaganda como essa. E essa a Ucrânia está vencida de lavada. Você vê no Brasil, por exemplo, hoje no delírio militar. Praticamente todos os países do mundo têm um canal parecido, que vincula burrice e desinformação, de maneira propositada, para que não apenas as pessoas não saibam o que está acontecendo, como tenham uma ideia muito errada do que está acontecendo, certo? Investigadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, publicaram um artigo sobre a atividade das contas falsas no Twitter relacionado a esse conflito, que diz que dos quase 5 milhões de tweets na rede social entre 23 de fevereiro e 8 de março, entre 60% e 80% foram compartilhados por contas falsas. 90% deles mensagens para a Ucrânia. Para evitar mostrar para jornalistas que não existia uma contraofensiva em Kherson, ainda segundo The Guardian, a Ucrânia insistiu no chamado regime de silêncio, proibindo os meios de comunicação de visitar a zona. Ao mesmo tempo, como disse Tara Berzovets, um antigo assessor de segurança que agora toma parte do núcleo de comunicação da Brigada Bohum, que pertence às forças especiais ucranianas, os poucos periodistas da região foram utilizados como meio de difusão dessa mesma campanha de desinformação, ou seja, os jornalistas que permaneceram lá foram utilizados para mentir. Que as forças numa guerra utilizem de propaganda e desinformação como arma é normal, certo? Que você tente manipular os periodistas, os jornalistas, também é normal. O que não é normal é que os jornalistas, sabendo da verdade, sem nenhuma autocrítica, se prestem a divulgar mentira. E isso está acontecendo muito. Eu creio que não é uma questão só de burrice. Tem gente que sabe que está mentindo. E que acha que faz parte do esforço de guerra. Na verdade está fazendo, né? Está lutando a favor dos nazistas da Ucrânia e das tropas da OTAN. Nesse sentido, ainda dentro desse contexto dessa operação, as forças ucranianas desmobilizaram informantes russos que se encontravam em zonas controladas pela Ucrânia, em Kharkov, para impedir intercâmbio de informação. O que é esse desmobilizar? É isso que você está pensando mesmo. Eles foram assassinados, foram executados, certo? A execução de civis sem direito a juízo, né, julgamento,
se transformou em algo tão normal na Ucrânia que no sábado as autoridades anunciaram que peneirariam as regiões conquistadas em busca dos colaboradores pró-russos. Então eles disseram claramente que chegou a hora da vingança, né? Ou seja, matar qualquer pessoa acusada de colaborar com os russos. Assassinar, né? Apesar da catástrofe humanitária que a Ucrânia vive, lembrando, é o país mais pobre da Europa já há alguns anos e se tornou ainda mais empobrecido. Partiu de uma população de 50,5 milhões para 30 milhões de habitantes, perdeu gente demais da conta. E, além disso, está numa guerra. Então, apesar disso tudo, o governo ucraniano propôs e aprovou uma lei que condena à prisão qualquer civil que receba ajuda russa. Alimento, água, roupa. Então, os civis na Ucrânia estão sendo obrigados a morrer de sede, fome e frio. Certo? O homem, como eu já disse, é um psicopata, é um sociopata, é um mijair ucraniano. Mas voltando ao assunto, do ponto de vista militar, a Ucrânia teve uma vitória importante. Não vai mudar em nada o curso da guerra, a Ucrânia está perdida. Mas qual que é a questão? O inverno está chegando e os europeus e americanos estão preocupados com isso, com fome, com inflação, com desemprego, com falta de combustível, com energia cara. E para distrair esse público, eles inventaram essa operação, para dar mais oxigênio para as potências ocidentais continuarem iludindo as suas populações e, em vez de socorrer a população, ajudar os ucranianos. É importante que se diga também que as medidas anunciadas pela Europa e pelos Estados Unidos não vão funcionar para combater a inflação. São medidas burras. Por que é burro? Por que é burrice? Porque eles estão acostumados com inflação monetária, certo? Eles destroem a população, provocam desemprego, socorre banqueiro, deixa as pessoas pobres e a classe média se lascar. Como? Política monetária. Você tem uma bolha especulativa, a bolha estoura para deixar os bancos e os financistas saírem livres, eles punem a população inteira, diminuindo a oferta de dinheiro e aumentando o juro. Só que não vai adiantar dessa vez. Não vai adiantar imprimir mais nota, não vai adiantar aumentar juro. Porque a inflação agora é clássica. A inflação que o Ocidente está enfrentando é clássica. Clássica no sentido que é inflação por diminuição drástica da oferta. Então você dá mais dinheiro e aumentar a demanda só vai fazer a inflação crescer. Isso é básico em economia. Você tem uma quantidade de mercadorias que vai diminuir. Ou seja, a oferta está baixa e vai cair e vai cair. A demanda está alta e vai aumentar, porque o inverno está chegando. Demanda de energia vai aumentar, demanda de aquecimento vai aumentar, demanda de combustível vai aumentar. E o que os tontos fazem? Imprimem mais dinheiro. Qual que é a chance de estar certo? Nenhuma. Porque o problema é que não tem energia, não tem gás, não tem combustível, não tem mercadoria. Esse é que é o problema. Eles vão aumentar a produção industrial. Mas não, eles vão aumentar o juro, certo? E ao mesmo tempo imprimir mais dinheiro. É a receita para criar uma situação de inflação catastrófica. Foi basicamente o que destruiu o Império Romano. A moeda foi perdendo valor, o Império perdeu valor e acabou. É o que a Europa, os Estados Unidos e o Japão estão fazendo com eles mesmos. Então a Rússia já venceu.